Shalom, shalom, meus queridos. Estamos chegando com mais um devocional importante para a sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E o nosso tema é a importância do posicionamento. Que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber no coração mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, com muita responsabilidade na área de libertação e também com a restauração da personalidade. Eu tenho aqui um texto bíblico que eu gostaria de usar como base e compartilhar com você em Lucas, capítulo de número 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Esse texto vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, a palavra posicionamento nos fala de uma posição que é tomada, uma decisão que é feita. É a ação de se posicionar em relação a algo ou alguém. Posicionamento nos fala de onde nos encontramos, na luz ou nas trevas, salvos ou perdidos. Zaqueu foi um homem na Bíblia que, nessa ocasião relatada pelo texto lido, ele estava no lugar certo, na hora certa, na posição certa e com a pessoa certa, o Senhor Jesus. E por isso, a vida dele foi transformada completamente. Há momentos onde Deus se encontra conosco e momentos onde nós é que nos encontramos com Deus. A Bíblia diz que no deserto Deus se encontrou com Moisés, o atraindo para a sarça. Deus fez com que Jacó se encontrasse com ele no val de Jaboque. Deus se encontrou com Saulo a caminho da cidade de Damasco. Deus se encontrou com João na ilha de Patmos. E Jairo se encontrou com Jesus quando a sua filha estava muito doente. Maria se encontrou com Jesus e derramou sobre ele um precioso perfume. Bartimeu se encontrou com Jesus a partir do momento que ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu também foi um homem que se encontrou com Jesus. E nesses dias que vivemos, nós também precisamos nos posicionar corretamente. O Senhor disse ao profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Isso é posicionamento. O planeta Terra está posicionado exatamente no lugar certo no universo. Se o planeta estivesse um pouco mais perto do Sol, não haveria vida na Terra. Tudo seria queimado.
Se o planeta estivesse um pouco mais longe do Sol, também não haveria vida. Tudo congelaria. Ou seja, o Criador de todas as coisas colocou o planeta exatamente na posição certa. Conta-se que um pai levou seu filhinho de 5 anos para uma escolinha de futebol, também cheia de crianças. E aquele pai ficou assistindo e viu o professor explicar cada criança a posição que deveriam ficar no campo. Posicionou uns como zagueiros, outros como meio de campo, laterais, direito e esquerdo e atacantes. Mas assim que soprou o apito, todas as crianças saíram de suas posições e foram correr atrás da bola. Às vezes na vida podemos estar nos comportando como crianças, correndo atrás de uma bola e saindo da posição que Deus quer que a gente esteja. Por isso, Deus colocou em meu coração a direção de ministrar acerca desse tema tão importante: posicionamento. A primeira verdade que quero pontuar é que o posicionamento conduziu Zaqueu a estar no lugar certo. Antes, Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele tentou ver Jesus numa brecha que surgisse na multidão. Tentou dar uns pulinhos para tentar ver Jesus. Tentou forçar a passagem e empurrar alguém de lado para tentar ver Jesus. Mas Zaqueu, enfim, percebeu que estava na posição errada. Percebeu que precisava mudar o seu posicionamento. Por isso, Zaqueu, ao olhar adiante, viu uma árvore e, correndo adiante, subiu na árvore e se colocou na posição certa. Uma figueira é uma árvore grande, de tronco largo, e dependendo da idade, ela chega a uma altura de 20 a 30 metros. E por ele ter se posicionado corretamente e subido até a altura correta para ter a visão, o Senhor passou por ali. O Senhor o viu, se admirou e se convidou para entrar em sua casa. Às vezes, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber se estamos na posição certa ou não. E se não estivermos em um posicionamento correto, que venhamos buscar corrigi-lo. Zaqueu, quando avistou a árvore, ele primeiro, com a sua mente, teve a ideia. Se imaginou subindo na árvore, se imaginou no posicionamento certo, assim aconteceu. Conta-se que na corrida espacial dos anos 60, quando o homem estava planejando pela primeira vez chegar e pisar na Lua, um dos diretores da NASA estava começando a selecionar a sua equipe que começaria a trabalhar nesse projeto e perguntou a um deles: "Você acredita que nós podemos ir para a Lua?" E a pessoa respondeu: "Eu acredito." E o diretor fez outra pergunta: "Você já esteve lá?" E a pessoa ficou insegura de responder e o diretor complementou: "Em minha equipe, eu só trabalho com pessoas que já estiveram lá." Ou seja, em pensamento, visualizando a conquista. Guarde essa verdade. Você só pode chegar em um lugar que com seu pensamento você já foi, já projetou, já chegou. A Bíblia diz que assim como o homem pensa e imagina a respeito de si mesmo, assim ele é. O posicionamento correto nos conduz a estarmos no lugar certo. Se posicione no centro da vontade de Deus, no caminho da obediência, numa atitude de quebrantamento, para somar e não para dividir, para ser um servo ou uma serva segundo o coração de Deus, da maneira certa, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. A segunda verdade que quero pontuar é que Zaqueu teve que correr para se posicionar da maneira correta. Zaqueu, ao se deparar com a barreira da multidão e a dificuldade inicial em ver Jesus,
Zaqueu poderia de início ter desistido e deixado para depois. Zaqueu poderia ter pensado: deixa para depois, quem sabe em outra oportunidade. É impossível chegar até Jesus com tanta gente na minha frente. Porém, Zaqueu teve um senso de urgência e ele correu para se posicionar da maneira correta. Zaqueu se apressou em corrigir o seu posicionamento. Ele não mediu esforços, ele superou os obstáculos. Zaqueu se posicionou em relação a quem? Em relação a Jesus. O texto começa descrevendo Zaqueu como um homem importante, um chefe dos publicanos, um homem rico, mas em relação a Jesus, ele era pequeno. Para ver Jesus, Zaqueu teve que subir numa árvore, mas para se colocar diante de Jesus, Zaqueu teve que descer. E da mesma forma, aqui, todos nós também somos pequenos. Eu sou pequeno, você é pequeno, ele é pequeno. E diante de Jesus, todos nós temos que descer, porque só ele é grande, só ele é exaltado. Ele é o eu sou. Ninguém pode dizer eu sou, porque só ele é. Zaqueu, ele correu para uma árvore para ver Jesus. E da mesma forma, quando as barreiras surgirem, quando obstáculos se levantarem, a melhor coisa que podemos fazer é correr para Jesus. É corrermos para os braços de Deus, para os pés de Yeshua, para subir no Monte Santo de Sião e entoarmos um novo cântico ao nosso Deus. Corra para Ele, porque Ele é o nosso alvo, é a videira verdadeira, é o refúgio e fortaleza, é o pão da vida, é a fonte de águas vivas. É o único que tem as palavras de vida eterna. É o único que pode mudar a tua história e fazer você sorrir de novo, cantar de novo. É aquele que vem ao nosso encontro de braços abertos. É poderoso para te ajudar. Agora, queridos, a terceira verdade que quero pontuar é que quando o Senhor viu Zaqueu no posicionamento correto, o Senhor lhe fez um chamado. Diz a Bíblia que primeiro Zaqueu se posicionou e depois Jesus chegou. Se posicione, porque a qualquer momento ele virá, porque a qualquer momento ele vai chegar com uma resposta, porque ele está vindo com algo que ele preparou para você. Por Zaqueu ter se colocado na posição correta, diz a Bíblia que o Senhor colocou seus olhos em Zaqueu. Está escrito que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E ao olhar para aquele homem, ele viu exatamente o coração. O Senhor viu o seu coração, o esforço que ele fez para estar naquela posição, a sede que existia dentro dele, que ele desejava uma mudança, que ele desejava recebê-lo em sua casa. Por Zaqueu ter se colocado na posição correta, o Senhor falou com ele e o chamou pelo nome. Se você estiver na posição certa, o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai trazer a confirmação, a resposta. O Senhor vai falar diretamente com você. A Bíblia diz que por Samuel estar na posição certa, ele ouviu o Senhor lhe chamando pelo nome. E ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por Zaqueu ter se colocado na posição certa, o chamado do Senhor chegou até ele e o encheu de alegria. E Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Imagine
comigo, se fosse você no lugar de Zaqueu, como você receberia Jesus em sua casa? Vou oferecer a melhor variedade de comida. No jantar vai ter cuscuz, macaxeira, inhame, bolo, pão, 5 tipos de carne, lasanha, estrogonofe, de sobremesa, pavê, mousse, surpresa de abacaxi e a cama para Jesus dormir. O melhor jogo de lençóis, o melhor travesseiro, ar-condicionado, bom ar para perfumar o quarto. Que privilégio! Mas o que chama a atenção é que enquanto jantavam, a própria presença de Jesus gerou no coração de Zaqueu arrependimento, quebrantamento, desejo de mudança, desejo de se consertar. A palavra de Jesus nos alimenta, mas a presença de Jesus nos constrange, nos leva a um conserto de vida, nos leva a rever nossas atitudes. Sempre que Jesus vem pousar em nossa casa, ele vem não é só para jantar, ele vem para colocar a nossa casa em ordem. Quando o chamado do Senhor nos alcança, o Senhor nos chama a colocar a nossa vida em ordem. Vem para consertar o que estava fora do lugar. Continue na posição certa e ele virá ao teu encontro e mudanças vão acontecer para melhor. E a salvação vai alcançar a tua casa. E a bondade e a misericórdia do Senhor continuarão te seguindo. Porque onde Jesus se faz presente, a bênção é derramada e a nossa alma volta a se alegrar. E as bênçãos é que vão te alcançar. E aqui, queridos, eu quero concluir o nosso devocional. Vamos lá. Primeiro, o posicionamento conduziu Zaqueu a estar no lugar certo. Zaqueu teve senso de urgência e correu para se posicionar da maneira correta. Quando o Senhor viu Zaqueu no posicionamento correto, ele lhe fez um chamado. Agora, segundo, dependendo do seu posicionamento, uma pessoa vai se revelar humilde ou orgulhosa, doce ou amarga, uma pessoa agradável ou uma pessoa difícil de se lidar. Mas a melhor posição que podemos tomar é a posição de servos, é estarmos aos pés do Senhor, é vivermos em sua presença. Que o Senhor conduza você a uma meditação e te leve a enxergar, a ver qual posicionamento você se encontra agora. Queridos, você já está inscrito em nosso canal? Muito obrigado se você já está inscrito. Se não, se inscreva aqui no canal, no botão abaixo, ok? Esse botão vai te inscrever, vai te deixar por dentro das nossas programações, daquilo que publicamos. E ao se inscrever, você ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que postarmos algo interessante para a tua vida. Também não esqueça, meu querido, você pode estar nos seguindo nas nossas redes sociais, ok? Você pode estar nos seguindo em nossas redes sociais. No Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. E no Facebook você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok é só colocar ministériopleno.news e vamos nos encontrar lá no TikTok. Você também pode estar me acompanhando no meu YouTube pessoal. É só colocar REV Milton Rodrigues, com 2 S no final. Ok? Então, queridos, não esqueça, continue na posição certa e ele virá ao teu encontro e mudanças vão acontecer para melhor. E a salvação vai alcançar a tua casa e a bondade e a misericórdia do Senhor continuarão te seguindo, porque onde Jesus se faz presente, a bênção é derramada e a nossa alma volta a se alegrar. E as bênçãos
é que vão te alcançar. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Desespero por te ouvir. Existe um lugar em ti, e é lá que eu preciso ir. Eu ouço o mover das águas, agitando a minha alma. Eu posso te ouvir, pois eu pertenço a ti. Majestoso, glorioso, sei que pertence a ti.